Carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo o verso de número 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 24, vai dizer assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos, ó Deus, diante da Tua santa e graciosa palavra. Pedimos que neste momento o Teu Espírito, ó Deus, possa iluminar cada uma de nossas mentes, Senhor, a fim, ó Deus, de que venhamos a compreender aquilo que queres nos instruir esta noite. Senhor, abençoa o Teu povo e tantos quanto, ó Deus, ouvirão esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, trazer luz aos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, penetre, Senhor, no mais profundo do nosso ser e transforme a nossa vida, Senhor. Ó Deus, seja conosco nesta hora. Eu te peço também por mim, ó Deus, para que Teu Espírito, Senhor, me ilumine e traga à minha memória todas as coisas, ó Deus, que precisam ser ditas, ministradas e ensinadas esta noite, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Assim eu oro a Ti, ó Deus, e te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, como os irmãos já sabem, todo culto de ceia, meu propósito é trazer algo da obra de Jesus Cristo em prol de nossas vidas. E ao longo de cerca de 2 anos, a gente já vem pensando nisso. Em todo o primeiro domingo de cada mês, quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós temos trazido aqui um aspecto da obra do Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo, nós já entendemos quão grandiosa é esta obra, quão complexa ela é, quão profunda ela é. E louvado seja Deus, irmãos, porque Deus tem nos instruído acerca disso, para que a gente possa contemplar a grandeza, a sublimidade e a supremacia do Senhor Jesus Cristo na obra redentora. E que faz com que esta obra seja eficaz na vida daqueles que o tem chamado à salvação. Louvado seja Deus. E não é diferente esta noite, tá bom? Aí olha só, nós estamos na carta do apóstolo Pedro, deixa ela aberta aí neste capítulo 2, tá bom? E nós vamos entender que Pedro, ele escreveu a todos os eleitos que estavam dispersos por várias regiões, e ele menciona essas regiões, logo no verso 1 do capítulo 1, ele fala de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eram crentes, maioria gentios, tá bom, que estavam espalhados por vários lugares, e ele escreve essa carta para que esses irmãos pudessem ler e fossem edificados, e contém algumas instruções. E a instrução que ele passa tem a ver, tá bom, em permanecer firme no Senhor, apesar das tribulações, ou do sofrimento que aqueles irmãos pudessem passar. Como ainda não era a perseguição pelo Império Romano, mas havia outras perseguições, como nós já entendemos que acontece na vida daqueles que são chamados de cristãos. Hoje em dia, tá bom, nós temos sido alvos de preconceitos e de insinuações por causa da nossa fé, por causa dos valores que nós defendemos. E aí, diante disso também, Pedro exorta os irmãos a bendizerem a Deus pela salvação que foi promovida por Deus através de Jesus Cristo, que aí reservou para eles uma eterna glória, ou a vida eterna, uma vida no porvir, livre de todos os sofrimentos presentes neste mundo.
E ele exorta então a que os irmãos possam manter-se firmes neste foco, apesar de passarem por tribulações e provações. E aí ele exorta também a um viver santo. E ele começa a fazer isso a partir do verso de número 13, onde ele pede para que os irmãos cinjam o entendimento, né, para compreender o modo digno que eles devem andar. E aí ele fala do povo ser santo, porque o próprio Deus é santo. E aqueles que professam realmente Jesus Cristo, têm que levar o caráter de Cristo. Então ele exorta os irmãos a isto, e adentra no capítulo 2, exortando aos irmãos a despojarem de toda e qualquer impureza que possa haver sobre si. Aí ele vai falar, a partir do verso 11, de que esta graça que nos salvou exige que a gente obedeça, ou seja, submisso. E no verso 11, então, ele exorta aos irmãos como peregrinos, e aí ele faz lembrar que a gente está só de passagem aqui, já a gente vai embora, como ele estava falando para os irmãos naquela época, a que eles pudessem se abster das paixões carnais, né, e pudessem manter um procedimento exemplar, íntegro, digno de verdadeiros filhos de Deus. E para isso eles precisariam submeter-se às autoridades. Aí olha só, olhe comigo aí, tá bom? Verso de número 13, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Verso 15 ele diz: porque assim é a vontade de Deus. Tá bom? Então, ele de imediato já exorta aos crentes: sejam submissos às autoridades. E ele vai colocar uma ênfase na submissão, que ele fala isso aqui, e a partir do verso 18 ele vai falar para os servos. E aí ele vai dizer para os servos serem submissos ao Senhor desses servos. E no verso 1 do capítulo 3, ele vai falar para as mulheres, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Então, veja, ele coloca a questão da submissão do cristão às autoridades, depois ele coloca a questão da submissão dos servos crentes aos seus senhores, depois ele coloca a questão da submissão das mulheres para com o seu próprio marido. E aí a gente vê a importância da doutrina da submissão como sendo da vontade de Deus para um testemunho da vida cristã. E nessa porçãozinha que fala do servo, que vai do verso 18 até o verso 25, é onde se encontra o texto que nós lemos. Nessa época, tá bom? Ainda havia a questão da escravidão. E naquele mundo, como se dava isso? Se dava isso basicamente pela guerra, quando um povo guerreava com outro povo, uma nação com outra nação. Aí eu peço quem está no controle aí do microfone que me ajude aí, tá bom? Para não ficar com essa microfonia que isso atrapalha os irmãos também. Havia essa questão de uma nação vir pelejar ou guerrear com outra nação, e a nação vitoriosa escravizava aqueles que eles conquistaram pela batalha. E nessa situação, então, quando o evangelho foi pregado, havia vários servos e escravos por conta da situação. Ou também poderia acontecer assim: quando uma determinada família ela estava em situação difícil e estava com dívidas, era comum os entes familiares serem vendidos como escravos para saldarem a dívida da família. Então, pessoas também se tornavam escravas por conta de dívidas que eles possuíam. E aí eles ficavam sujeitos a seus senhores. E por isso, essa palavra, tá bom, está aqui, do jeito que está aqui. E Pedro, ele leva em consideração que irmãos crentes que foram alcançados pelo Evangelho estavam ainda em escravidão, em servidão naquela época. E ele fala como é que deveria então ser o procedimento deles. E ele dá o exemplo maior do próprio Cristo. E ele faz menção de Cristo a partir do verso de número 21,
onde ele diz que para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que no caso aqui é o Senhor Deus, tá bom? Então, o próprio Cristo deu exemplo disso. Aí, quando ele traz isso à tona, ele faz menção, ele aponta para o texto de Isaías 53, que fala do servo sofredor, e que nós já conhecemos. Vocês lembram o texto de Isaías 53? Onde diz que Jesus Cristo, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e que ele foi ultrajado e humilhado, e ele foi desfigurado, e por causa das nossas transgressões ele foi moído, não é? E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele traz à tona a questão do servo sofredor de Isaías 53 e coloca diante dos cristãos servos daquela época. E aí ele menciona algo que Cristo fez em favor deles, em favor desses cristãos que são servos atualmente. E ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo, isso era trabalho de servo, carregar coisas sobre si. E aí ele menciona Cristo como sendo esse servo, carregando sobre o seu corpo. E ele fala que ele colocou sobre um madeiro. E o madeiro é aquela peça da cruz, que todo mundo sabe que Jesus carregou ela pela via dolorosa, pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao Monte da Caveira, o Gólgota, onde ele foi crucificado. Nós sabemos que devido ao sofrimento e à humilhação que ele passou nas mãos dos soldados romanos, dos principais sacerdotes e fariseus, ele não conseguiu carregar a cruz até lá sozinho. Aí Deus levantou o Cirineu para que pudesse ajudá-lo a transportar este madeiro, mas ele carregou o madeiro. E ele levou sobre este madeiro os nossos pecados, todos eles. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Aqui é onde está mais um aspecto da obra de Cristo. Cristo veio sem pecado, foi feito em forma de homem, ser humano, e carregou sobre si, na cruz, os nossos pecados. Aí observe a sentença. Para que? Esse é o objetivo de Cristo ter levado os nossos pecados. Para que ele fez isso? E o texto vai dizer, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Isto é o que Cristo fez. Aí, todo cristão que ouviu isso, que foi instruído acerca disso, deve refletir como deve ser o seu proceder enquanto se diz que é seguidor do Senhor Jesus Cristo. O texto claramente diz que Jesus Cristo, ele fez isso a favor da minha vida, da sua vida, para que nós mortificássemos os pecados. E mortificar é fazer morrer, é desaparecer, é despojar, é tirar de si. E a ênfase não está somente na questão do domínio do pecado, porque isso realmente aconteceu, ele nos libertou do domínio do pecado. E João fala muito bem sobre isso, e em outros textos também fala sobre isso. Mas a ênfase aqui é na questão da vida prática, para que em nosso viver nós venhamos a mortificar todos os nossos pecados, ou tudo aquilo que nós temos ideia de que é contra a palavra de Deus, e que todos que professam a Cristo, iluminados pelo seu Espírito, já têm em si mesmo testemunho de que não é da vontade de Deus. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Será que a gente tem olhado para nós
e a gente pode dizer que a nossa vida é uma vida digna de refletir o próprio Senhor? Será que nós temos olhado para nós e nos arrependido daquilo que a gente considera que é mal e que é errôneo diante do nosso Deus? Será que a gente tem procurado examinar a si mesmo e lançar fora tudo que não agrada ao Senhor? Aí vamos pensar nisso, tá bom? Em questões práticas, diárias e cotidianas. Todo mundo aqui sabe que mentir é pecado. E que o Senhor exorta a gente a ter a nossa mente a tudo que é verdadeiro. E Paulo exorta na carta aos Efésios que nós venhamos abandonar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então, se alguém aqui ainda mente, saiba que Cristo deu a vida dele para que você mortificasse esse pecado no seu viver. E aí você tem que abandonar a mentira, parar de mentir, de enganar. Se houver algum adolescente ou jovem aqui que ainda mente para os seus pais, que engana seus pais, que desvia o foco e que vive uma vida assim, e ainda assim se diz ou professa que é seguidor de Jesus Cristo, que é um cristão, você precisa rever se realmente você é um cristão. Tá? Se há aqui homens e mulheres, maridos e esposas, que ainda se degladiam em casa e que a todo momento estão em contendas, em conflitos, em dissensões, em dissoluções, em porfias, em guerra de palavras, em lançar injúrias um para com o outro, ou até palavrões, algo dessa natureza, você sabe que isto é errado. O Senhor diz que toda gritaria, e ira e cólera deve ser retirada de nós. Então, se você é um cristão, se você é um esposo cristão, se você é uma esposa cristã, você precisa fazer morrer esse tipo de pecado na sua vida, para que realmente haja o bom testemunho da presença de Cristo sobre vocês. Se alguém aqui ainda é fraudulento e tenta usurpar o bem de outro, por qualquer maneira que seja, tentando enganar, ludibriar, sabe, através da malícia ou do jogo de palavras para conquistar ou tirar proveito de outra pessoa, isso é furto, isso é roubo, isso é pecado. E aí você precisa também fazer mortificar isso no seu viver, na sua vida. Porque Cristo morreu para que nós mortificássemos os pecados, todos eles, sem exceção. Se alguém aqui ainda cola na escola, precisa mortificar este pecado na sua vida. São estas coisas, dentre outras, e tantas outras, que ainda podem existir na nossa vida, e que a gente precisa, irmãos, lançar fora. Porque se somos cristãos, somos exortados por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que Ele fez, e nós cremos que a sua obra é eficaz. E o que deve acontecer então é, munido desta consciência, desta visão e do que Ele fez, nós lançarmos fora todo e qualquer tipo de transgressão e pecado que eu e você possamos estar vivenciando. Esta é a realidade que nós temos aqui. E este é o desejo do Senhor para conosco. Que a gente faça morrer a nossa natureza pecaminosa. Seja qual for. Bem, mas eu não minto, falo a verdade, isso, aquilo, outro, mas eu sou preguiçoso. Também é pecado. Tá bom? É pecado. Se jovens aqui não arrumam a sua cama e dão trabalho à sua mãe, você está errado. Mortifique isso e conserte isso imediatamente na sua vida. E se alguém aqui também não ajuda em casa, pai e mãe, também é pecado. Porque se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, é pecado. Tá bom? Então a gente precisa olhar para isso. Isso envolve tudo que a gente tem, tá? Todas as coisas. Tudo em nossa vida
deve refletir a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo com que a gente realmente morra para o pecado. E não somente isso, porque o outro aspecto desta obra é viver em justiça. Aí viver em justiça tem a ver com satisfazer a vontade de Deus em tudo. Um viver íntegro, um viver reto, irrepreensível. Então a gente vai ter que procurar viver assim. Não somente em termos de boas obras, ou de obras de justiça, ou daquilo que a gente entende que é correto e certo, tá bom? O respeito para com os outros, o parar para ouvir, o escutar, o falar da maneira certa, o ajudar o próximo, não mentir, estas coisas todas, como também a justiça que advém do próprio relacionamento do crente com Deus. Aí isso tem a ver com o quê? Com leitura da Bíblia, com oração, com comunhão, com busca de intimidade com Deus e as demais coisas que envolvem a vida cristã. E é impressionante nós encontrarmos pessoas que se esforçam para tantas coisas. Sim, se esforçam para ter uma carreira profissional bem-sucedida, se esforçam para manter a saúde do corpo e praticam exercícios físicos e outros esportes que vão além da conta para se manter bem, se esforçam na questão da beleza, tá bom? No intuito de dedicar esforço e até recursos financeiros também para ficar belo e bem, e se achar realmente agradável aos seus olhos, essas coisas todas. Se esforçam para terem lazer e entretenimento, gozarem do bem-estar da vida que o mundo oferece, estas coisas todas. Não que a gente não possa ter momentos de lazeres, mas existe essa questão de que a gente se dedica demais a estas coisas terrenas e esquece realmente de viver o modo de vida digno que o Senhor Deus deseja que viemos a viver. E aí muitos de nós, tá bom, falhamos nesta vida de justiça. E a gente contempla isso quando a gente olha para os nossos cultos de oração, quando a gente ora para as nossas campanhas que a gente propõe e que recentemente Deus tem falado ao meu coração acerca disso também, entende? Nós mensalmente colocamos uns alvos de oração para que todos os irmãos possam estar orando. E o que Deus falou ao meu coração é que a maioria de nós não está fazendo isso. Nem se lembra. Tá bom? Não tira um tempo para estar aos pés do Senhor, clamando por aquelas causas que foram estabelecidas por nossa igreja como alvo de oração. E cada um aqui examine-se a si mesmo acerca disto. E veja como está diante do Senhor isso. Se nós nos propomos a seguir a Cristo e a sermos membros de sua igreja, e a sua igreja, ela coloca diante de nós alvos de oração, é para que nós nos venhamos dedicar a isso e a dispor o nosso coração a isso, a estar clamando a Deus para vermos realmente a bênção de Deus sobre nossas petições. E uma das razões que a gente percebe estas coisas que Deus revela a nós também, é porque sempre nos nossos alvos de oração, nossa juventude e nossos adolescentes estão envolvidos, estão sendo colocados lá. Só que nós estamos percebendo que muitos deles estão cometendo torpezas, coisas inconvenientes. Mas nós temos orado, ou pelo menos deveríamos estar orando por eles. Por temor, por santificação, por um quebrantamento, pelo alcance do Senhor do coração deles, por uma nova vida, por uma regeneração, pelo novo nascimento de muitos, não é? Pela conversão até de alguns, que nós sabemos ainda que precisam passar por este processo, mas a igreja precisa clamar. Também é orado pelas famílias, para que cessem os conflitos e as contendas. Irmãos, e foi avassalador para mim essa semana. Essa semana foram vários gabinetes para atender problemas de relacionamento conjugal.
Aí nós ficamos a pensar, onde é que está a nossa fé? Ou aquilo que professamos realmente diante do Senhor? Ou a verdade da Sagrada Escritura que acaba de dizer para nós que Cristo morreu por nossos pecados, para que a gente pudesse mortificar estas coisas, e aí então andar em verdadeira justiça diante dEle. E por que isso não está acontecendo em nosso meio, irmãos? Não é por falta de Deus, é por falta de obedecermos a palavra do Senhor e vivermos ou desejarmos, anelarmos viver para a glória do nosso Jesus. Tá bom? E eu fico olhando assim, irmãos, as coisas que são apresentadas e disse, meu Deus do céu, coisas pequenas e às vezes insignificantes, que não deveriam estar acontecendo, mas está acontecendo. E porque isso só tem uma resposta, porque a palavra de Deus está reinando nos corações, porque isso que é dito aqui não está sendo eficaz na vida dessas pessoas. E quando é que vai ser, irmãos? Nós não devemos brincar com isso, porque a morte de Cristo foi o ápice da graça, misericórdia, bondade e amor de Deus para conosco. Visto como Paulo diz que a lei e os mandamentos são ineficazes contra a nossa carne, Cristo então condena o pecado, aliás, Deus então condena o pecado na carne de Cristo, para tornar isso eficaz, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que houvesse mudança de vida na nossa natureza. E esta obra é eficaz, ela não é falha. Se ela não está realmente fazendo o que tem que fazer, não é por culpa da obra de Cristo. É nossa. É por causa de nós. É pela dureza do nosso coração. É porque a gente está insensível em viver para Cristo. Ainda existe o eu dentro de nós querendo tomar lugar de Cristo, e por causa disso, todas estas coisas acontecem. Infelizmente acontece. Mas a exortação é para que a gente olhe para a obra de Cristo, e constrangido por esta obra eficaz, por este amor grandioso que Ele teve por nós, de entregar a sua vida, de carregar sobre Ele os nossos pecados, nós então venhamos a mortificar o pecado e a viver em justiça. É isso que Ele deseja para nós. É isso que Ele tensiona para todos nós que aqui estamos. Aí, irmãos, deixa eu novamente relembrar para nós algo muito sério. O pecado, ele é tão forte, ele é tão maligno, e ele domina sobre nossa natureza de tal maneira que nenhum ser humano pode escapar do domínio do pecado por si só. E eu já expliquei isso aqui. Eu até trouxe algumas ilustrações que foi assim. O livro de Hebreus diz que sangue de bodes e cordeiros não pode expiar os nossos pecados, apagar a nossa transgressão, mudar isso. É impossível. Ele fala sobre isso. Então, a gente leva em consideração que ainda que fosse oferecido todos os animais do planeta Terra em sacrifício para expiar o pecado, isso não aconteceria. De tão maligno que é o pecado. Aí eu falei também que ainda que todo o universo fosse dado para propiciar o pecado, não aconteceria. Para você ver a malignidade do pecado e o tamanho da graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo, é capaz de expiar o pecado e de libertar o homem do domínio do pecado.
Somente Ele, mais ninguém. E aí visualizando isso, olhando para essa grandiosidade da obra redentora de Cristo, do derramar do seu sangue naquela cruz a nosso favor, que Pedro, ele usa esse argumento para que você olhe para isso, e em virtude dessa grandiosidade e obra de libertação que Deus fez, por meio do seu Filho amado, perdoando o nosso pecado, propiciando, expiando a nossa culpa, a gente viva de modo digno diante desse Deus. É demais pedir isso? Não é demais pedir isso. E é isso que exige de cada um de nós. E a gente precisa viver isso de fato e de verdade, se queremos realmente testificar que somos cristãos, que somos verdadeiros filhos de Deus. Aí mais, encerrando o versículo, ele vai dizer assim, ele coloca um ponto e vírgula, porque ele lembrou de algo grande. Ele diz, por suas chagas fostes sarados. Você estava enfermo por causa do pecado. Mas por causa da obra de Cristo, da expiação, do seu sofrimento, da ira de Deus derramada sobre ele na cruz, e que você creu, você foi sarado disto. Você foi liberto do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Por causa das chagas dele, daquilo que Deus derramou de ira sobre ele, Deus condenou em Cristo o pecado. Na carne de Cristo ele fez isso. E ele fez isso em prol de nós, irmãos. Isso é grandioso demais. Louvado seja Deus. E é por isso então que nós somos exortados a mortificar o pecado e a viver para a justiça, conforme o texto nos ensina. Embora estejamos em situações difíceis, como servos ou sujeitos às autoridades deste mundo que não temem ao Senhor, mas isso não impede de nós vivermos de modo digno do nosso Cristo. Apesar de todo o sistema mundano ser corrompido, nós podemos viver de modo íntegro diante de Deus, porque Ele nos capacita a isso. Ele envia sua graça sobre nós para que isso aconteça, e sua obra redentora é eficaz sobre a nossa vida, e é por isso mesmo que nós devemos celebrar, nós devemos render graças ao nosso Deus, diante desta realidade. Então eu espero que cada um de nós possamos olhar para isso, e em virtude do que foi dito aqui, examinar a si mesmo, e assim lançar fora tudo o que não agrada a Deus. Tá bom? Aí uma consideração a fazer é que se alguém, depois que ouve algo como esta mensagem, ou aquilo que a palavra descreve para nós, decide deliberadamente não viver em justiça, mas continuar na prática do pecado, você está assinando um certificado de que você não é cristão. Você não é crente. Você pode dizer que é, mas não é crente genuíno. Porque o crente genuíno ouve a voz do seu Senhor e obedece. E faz a vontade de Deus acontecer na sua vida. Amém? Então vamos clamar e pedir a Deus que Ele possa nos ajudar a mortificar o pecado e a viver em justiça? Então curva sua cabeça onde você está, vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, e somos gratos a Ti, pela palavra que trouxeste ao nosso coração esta noite. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que testifique em nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a andarmos, ó Senhor, de modo digno, em justiça, diante de Ti. Íntegros, ó Deus, como luzeiros, refletindo a luz de Cristo em tudo o que vemos a praticar, Senhor. Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, envie do alto sua graça, para que vamos mortificar toda e qualquer, ó Deus, inclinação pecaminosa que ainda resta sobre nós, Pai. Pois nós entendemos, Senhor, que a natureza pecaminosa ainda não foi totalmente subjugada.
mas esperamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos ser transformados, ó Senhor, para que possamos, ó Deus, trazer a imagem dele como ele é. Ó meu Senhor, que o Senhor visite cada coração e alma presente neste lugar, e que o Senhor, ó Deus, faça, Deus, que filhos que estão, ó Deus, andando em transgressão, arrependam-se, ó Deus, com um arrependimento genuíno produzido pelo Teu Espírito em seu coração, a fim, ó Deus, de que possa, ó Deus, receber de Ti, ó Deus, a graça do perdão e andar, ó Deus, em novidade de vida diante de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, opera e faz desta casa uma casa, Senhor, de verdadeira adoração ao Teu nome, onde todos temem a Ti e buscam, ó Deus, guardar a Tua palavra, meu Senhor. Seja o Senhor glorificado em nosso viver e em todas as coisas que viemos, ó Deus, a praticar no nosso dia a dia, Senhor. Esteja, Senhor, sendo, Pai, dirigidas pelo temor do Senhor, e que o Senhor nos conduza, Senhor, a dar testemunho de Ti, perante todo este mundo que se encontra em trevas, e que possamos, ó Deus, brilhar como luzeiros, para que eles possam olhar as nossas boas obras e glorificarem a Ti, meu Senhor. Pai, que o Senhor visite, meu Deus, cada um de nós nesta noite, e transforme, Senhor, nosso coração, para o louvor do Teu santo nome. Assim eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém.